Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos do Brasil inteiro. Vocês, meus irmãos que assistem os meus vídeos, uma ótima tarde para vocês, né? E visto que nós estamos na semana do Natal, né? Para que nós vamos enviar para os nossos amigos que assistem os nossos vídeos? Um Feliz Natal, né? Pois é. E se Deus quiser, com a graça de Deus, um ótimo ano novo para todo mundo, né? Meus irmãos, hoje eu estou aqui com meu neto, que foi quem começou tudo para mim, né, filho? Foi quem fez o canal para mim, foi quem fez tudo. Então esse aqui é meu querido neto, Rafael Alves Domingues. E eu vou começar aqui o meu vídeo, né, Rafa, fazendo alguns agradecimentos, né? Eu gostaria de agradecer todos os irmãos que assistem meus vídeos, mas infelizmente a gente não pode falar o nome de todos, né? Porque são muitos, né? Senão o vídeo vira um filme. Então, a gente vai falar aqui o nome de alguns, mas vai para todos, de uma forma geral. Eu queria falar aqui sobre um irmão que entrou em contato comigo hoje, né? Através do WhatsApp. É o Tricolor. O Tricolor está sempre me elogiando. O Tricolor é um irmão que está sempre aí assistindo os meus vídeos e me elogiando. Ô Tricolor, eu não mereço tanto não, meu querido. Mas te agradeço muito pelas suas palavras. Eu queria agradecer também ao irmão Alexandre, do canal Pensamento Vivo. O irmão Alexandre, do canal Pensamento Vivo, também está sempre assistindo meus vídeos. O irmão Manuel, você lembra do irmão Manuel? Lembro. O irmão Manuel é aquele do canal Fomos Testemunha de Jeová, aquele que está ajudando o vovô demais, que está dando uma mão e tanto, a mão não está dando um braço inteiro para o vovô, para ajudar o vovô, né? O irmão Manuel é uma pessoa muito legal. Então são tantos os irmãos, gente, que eu gostaria de falar o nome de todos, mas é impossível, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, né? Mas agradeço a todos, desejo um Feliz Natal para todos e que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. Preste atenção. O corpo governante das testemunhas de Jeová obrigam as testemunhas de Jeová a pronunciar o nome Jeová. Eles dizem que pronunciar esse nome é a forma de santificar o nome de Deus, atendendo à ordem de Jesus em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, que diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Também dizem que só quem pronuncia esse nome será salvo, né? É muita irresponsabilidade de alguém dizer que só quem pronuncia o nome Jeová será salvo. Eu vou explicar por que é muita responsabilidade deles falar uma coisa assim. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse assunto. Algumas considerações. A palavra Jeová, ela foi inventada de uma junção do tetragrama sagrado, né? De uma junção do tetragrama sagrado com os quatro caracteres hebraicos, Yud, Rei e Vav, Rei. E todos eles são consoantes. E um clérigo católico ajuntou ali esse tetragrama com as vogais de Adonai e formaram essa palavra Jeová. Isso aconteceu por parte de um monge católico por volta do século VIII, mais ou menos, pode ser mais um pouquinho, pode ser menos, a data exata eu não sei, por volta do século VIII depois de Cristo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu gostaria de fazer algumas perguntas e gostaria que o corpo governante me respondesse. Como eu acho que vai ser difícil eles responder, e eu sei que as testemunhas de Jeová me assistem em massa, qualquer uma testemunha de Jeová, sinta-se à vontade para me responder. Me responda, por favor. Visto que o nome Jeová foi criado por volta do século VIII, né? Então, quer dizer que até por volta do século VIII ninguém conhecia a palavra Jeová, né? Então, se tivesse vindo o Armagedon,
Se tivesse vindo o Armagedon que vocês dizem, antes do século 8, ninguém teria sido salvo, então? Então quer dizer que se o Armagedon viesse antes do século 8, depois de Cristo, então nem uma testemunha de Jeová não seria salvo. Ou seja, todos os que viveram antes do século 8, depois de Cristo, não seria salvo, inclusive os apóstolos. Inclusive os apóstolos, então. Por quê? Os apóstolos não conheciam o nome de Jeová. Os apóstolos de Cristo não. Então quer dizer que os apóstolos de Cristo não serão salvos. Não são salvos, porque eles não conheceram o nome de Jeová. Quer dizer que Maria de Nazaré, José do Egito, João Batista, o apóstolo Pedro, que recebeu as chaves do reino de Deus, não se salvaram então, porque eles não conheceram o nome de Jeová. Engraçado, né? Jesus seria muito injusto se ele fizesse isso, condenar os apóstolos e privilegiar um grupinho de pessoas que apareceram no cenário no ano de 1879, depois de Cristo. Segundo o que o corpo governante das Testemunhas de Jeová diz, Jesus não cumpre a sua palavra, né? Ele deu ao apóstolo Pedro as chaves do reino e depois joga o apóstolo Pedro para escanteio e coloca em seu lugar a sociedade Torre de Vigia. Veja que eles estão dizendo que Jesus então não cumpre o que fala, não é verdade? Esse Jesus ao qual eles referem não é o Jesus que eu conheço. Esse Jesus que não cumpre a palavra não é o Jesus que nós conhecemos, não, não é não? Eu não conheço nenhum Jesus que não cumpre essa palavra. Porque o Jesus que nós conhecemos e que nós adoramos, cumpre a palavra dele, não cumpre? Cumpre. Então, esse Jesus deles não é o que nós conhecemos, não, né? O Jesus que eu conheço, ele cumpre a palavra, ele não volta as suas palavras atrás. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Eu gostaria de raciocinar com os meus irmãos. Sabemos que o nome de Deus não é Jeová, nunca foi Jeová e nunca será Jeová. Sabemos que isso é uma invenção. Mas, será que precisamos de um nome para conversar com Deus? Será, filho, que para a gente conversar com Deus é preciso que Deus tenha um nome? Eu acredito que não. Será que nós falando Deus, ele não sabe quem é, não? Eu acho que ele se reconhece. Né? Deus é onisciente para saber que estamos falando com ele. A própria brochura das Testemunhas de Jeová, nome divino que durará para sempre, admite. Se fosse importante, né, se fosse importante a gente pronunciar o nome de Deus, Deus teria preservado a pronúncia do nome dele para os dias atuais. E, no entanto, Deus não fez isso, né? Deus não fez isso. Deus não preservou essa pronúncia. Já no tempo de Jesus, preste atenção, no tempo de Jesus, os judeus, por motivo de superstição, eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles preferiam o nome Adonai, que quer dizer Senhor, Elohim, que quer dizer Deus, ou talvez eles diziam o glorioso, né? O Altíssimo, e muitas vezes eles diziam Hashem, que quer dizer o nome, né? Eles não pronunciam. Inclusive, até hoje em Israel, ninguém se pronuncia o tetragrama. Eles vão lendo a Torá. Quando chega no tetragrama, eles passam por alto e não pronunciam o tetragrama, por respeito ao nome de Deus. E veja, meus irmãos, os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, e Jesus, quando estava na terra, Jesus não os condenou por eles não pronunciarem o nome de Deus. Jesus condenou ali os fariseus, ali os judeus daquela época, por muitas coisas, mas não por não pronunciar o nome de Deus. Inclusive, condenou eles
por fazer uma coisa que a torre de vigia faz atualmente: transformar o templo em um comércio. Transformar o templo em um comércio para vender as coisas. Ali naquele tempo eles vendiam animais para sacrifícios, cambiavam o dinheiro das pessoas. E veja que hoje a torre de vigia faz algo semelhante com as vendas de livros, de revistas, ali no seu templo. Então, eles estão fazendo algo que Jesus condenou os fariseus por fazer, e a torre de vigia está fazendo igual. Mas eles não condenam, mas Jesus não os condenou por não usar o nome de Deus. Isso mostra que Deus não precisa de um nome para ser ouvido. Deus não precisa de um nome para ser ouvido. Deus nos ouve de qualquer maneira. Deus nos ouve. Antes mesmo que você começar a falar, Deus já sabe o que você vai falar, já sabe o que você vai dizer. E se Ele quiser atender o seu pedido, Ele vai atender. Porque Deus atende o que for da vontade dEle. O que não for da vontade dEle, Ele não atende. Então, é isso aí. Então, veja, meus irmãos, Deus não precisa de um nome para que nós podemos conversar com Ele. Não precisamos chamá-lo por nome para que Ele nos ouve. Então, meu querido netinho, fizemos mais um vídeo aqui hoje e manda um abraço para todos os irmãos no Brasil inteiro, em Portugal, também na Espanha. Um abração para todos, né? Mandar um abraço aqui, uma bênção, um Feliz Natal para todos os irmãos de todo mundo aqui que acompanham esse canal, que são pessoas boas e que seguem muito bem o nome de Deus. Agradeço a todos mais uma vez. Isso. Muito obrigado a todos.